Questões sobre o emprego do acento grave são frequentes em provas. Neste vídeo detalharemos para vocês as três possibilidades de uso: o uso obrigatório, o uso não permitido e o uso facultativo. Havíamos considerado anteriormente a possibilidade de tratarmos cada item de forma isolada, mas, atendendo às sugestões, trataremos do assunto já de forma mais completa neste vídeo. Vamos ao emprego obrigatório do acento grave. Lembrando que este acento, o acento grave, ele é usado para que nós representamos a ocorrência de um fenômeno fonético, que nós chamamos crase, que é a repetição de dois As, quando ocorreria a necessidade da repetição de dois As, e nós pronunciamos esses dois As como sendo um único A. A primeira possibilidade de obrigatoriedade é quando nós temos simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo, a ocorrência de um termo regente exigindo a preposição A e um termo regido exigindo um artigo A. Observe os dois exemplos. Na frase iremos à capital, nós temos o verbo ir, que exige preposição a, quem vai, vai a, e o substantivo, a palavra substantiva capital exige artigo a. Então nós temos a ocorrência de dois As, que quando nós falamos, nós pronunciamos como um único A. Este fenômeno fonético, pronunciarmos dois As como sendo um único A, nós chamamos de crase. Quando há a ocorrência desses dois As, nós representamos na escrita obrigatoriamente com um único A, recebendo o acento grave. Observe que fenômeno semelhante ocorre em obedecemos a sinalização. Quem obedece, obedece a, o termo regente exige preposição a e a palavra substantiva exige a anteposição do artigo a. Nós teríamos dois As, que na pronúncia, quando pronunciamos, nós pronunciamos isto como sendo um único A. Daí a obrigatoriedade da presença do acento grave sobre o A. Obedecemos a sinalização. A mesma coisa vai acontecer, possibilidade número 2, quando nós temos um termo regente que exige preposição a e um termo regido que vem iniciado por um dos demonstrativos aquele, aquela e aquilo, como na frase iremos à escola. Quem vai, vai a. Observe que a palavra substantiva vem precedida do demonstrativo aquela, então nós teríamos a ocorrência de dois As. Este fenômeno fonético, dois As pronunciados como um único A, iremos àquela escola, nós chamamos de crase, e ele é representado pela colocação do acento grave sobre um único A. Fenômeno semelhante vai ocorrer em deram grande importância a aqueles fatos, porque quem dá importância a palavra aqueles é iniciada por hora, então nós teríamos a ocorrência de dois As. Observe que nós pronunciamos isto como um único A, deram grande importância àqueles fatos. Então este fenômeno fonético, dois As pronunciados como um único A, nós chamamos de crase, e é representado obrigatoriamente na escrita com a colocação de um acento grave sobre o A. Entendemos que é necessário, em um dos próximos vídeos, nós explicarmos para vocês o que é termo regente e o que é termo regido, embora nós já tenhamos feito isto em um vídeo bem anterior a este. Observe quando o emprego do acento grave não é permitido, ou seja, quando que ele é proibido. Se o termo regente não admite preposição a
não poderá haver, não poderá ocorrer a colocação do acento, porque não haverá presença de dois As, não haverá crase. Mesma coisa se o termo regido não admite o artigo A. Porque se houver um único A, ou este A é preposição ou ele é artigo. Se não ocorre presença dos dois As, não poderá haver simultaneamente a ocorrência de preposição e artigo, caracterizando o fenômeno da crase. É o que acontece, por exemplo, nas frases que nós listamos agora para vocês. Se nós dizemos visitamos a capital do estado, quem visita algum lugar. Observe que esse verbo não exigiu aqui um A artigo, então nós teremos a ocorrência de um único A. Se não é preposição, ele é obrigatoriamente somente o artigo que antecede o substantivo feminino. O verbo visitar não admite preposição A. Então aqui nós temos uma preposição, mas a palavra aquela, temos tão somente o demonstrativo aquela, só ocorre um A. Também não há possibilidade, não ocorre crase, não há possibilidade de emprego do acento grave. Com muita atenção, observe agora um detalhe. Na frase não iremos a festas, olha, este A está no singular. Quem vai, vai a. Nós temos uma preposição. Mas para esse A ser artigo, obrigatoriamente ele deveria estar no plural. Se ele estivesse no plural, sim, agora nós teríamos crase. Nós não iremos às festas, não iremos às. Quem vai, vai a, mais o artigo as, haveria acento grave. Só que este A está no singular. A no singular não pode preceder como artigo, não é? Palavra feminina no plural. O artigo é as. Então, se o A está no singular antes de uma palavra feminina plural, isso significa que ele é somente preposição, não ocorre o fenômeno da crase, não há possibilidade de colocarmos o acento sobre o A. Então, muita atenção a estes detalhes para que você não cometa erros na sua próxima prova. Observe o emprego não obrigatório ou o emprego facultativo do acento grave. Este emprego ele é facultativo ou não obrigatório basicamente quando o termo regente exige a preposição a, mas o emprego do artigo feminino singular ou plural a, as é facultativo antes do termo regido. Isto você pode observar, por exemplo, na frase iremos à sua festa. Quem vai, vai a, o termo regente, que é o verbo exige preposição a. Mas observe que esse demonstrativo, o emprego antes dele, ele é facultativo. Como que você pode perceber isso? Criando uma frase em que você empregue o demonstrativo lá, acompanhado do substantivo, como sujeito de uma oração que você criar. Sua festa será amanhã, a sua festa será amanhã. Observe que as duas frases estão corretas. Então, o emprego desse artigo, ele é facultativo. Então, isso significa que nós temos a presença de uma preposição, mas nós temos o emprego facultativo do artigo. Então, neste caso, o emprego do acento grave, ele é não obrigatório, ou seja, ele é facultativo. Então, lembra, o emprego do acento grave, ele é não obrigatório ou facultativo quando o termo regente exige a preposição a, mas o emprego do artigo é facultativo antes do termo regido.